e é um prazer hoje falar convosco sobre o Evangelho e as nossas emoções. Estão prontos? O pessoal que tem estado a fazer o curso comigo e com o pastor André nestes dias, sabe que nós temos ainda 2 sessões para cobrir no nosso curso, são 8 sessões, e esta é a sessão que fala do Evangelho e as nossas emoções. Ora, eu dou conta que nós temos aqui pessoas que vêm de culturas onde as emoções, não é? São muito visíveis, não é? Estão à flor da pele, verdade? Eu não vejo aqui nenhum norueguês, não vejo aqui nenhum holandês, portanto vocês são mais do tipo do sul, não é? Do tipo emocional. O pessoal do norte não é tão suscetível às emoções, certo? Eu vivo lá no norte e por causa do frio as emoções também baixam muito, não é? É mais a razão do que as emoções. Bom, eu quero começar hoje esta conversa com uma pergunta muito simples. Uma pergunta muito simples. Quantos de vós já conduziram um carro quando de repente se acendeu uma luz vermelha no painel? Alguém aqui já viveu essa experiência? Eu tenho que ter cuidado com esta pergunta, porque eu faço esta pergunta à volta do mundo e houve uma vez que eu fiz uma pergunta semelhante em África e alguém falou assim: nós não temos painel na bicicleta. Mas até hoje nas bicicletas já tem painel, não é? As mais caras, não é? Mas lá naquele país não havia propriamente essa cultura dos painéis nos carros. E quando tu olhas para essa luz vermelha no painel, o que é que tu pensas? Se tu és como eu, ignorante completamente relativamente às questões da mecânica, a pergunta que eu faço é: será que eu posso continuar a conduzir? Será que eu devo parar imediatamente? Mas quase ninguém que eu conheça fica bravo com a luz vermelha que acende, certo? A gente vê aquela luz e não fica bravo com a luz, pois não? A luz é nossa amiga. Verdade? Ninguém fica bravo com aquela luz. Não vai dizer que coisa horrível, irritante esta luz. Essa luz está lá para nos ajudar, certo? É importante que percebas isto. Tu ficas agradecido porque o teu carro tem um painel que te indica que há problemas em algum setor naquele veículo, certo? E é bom que tu prestes atenção àquela luz. O verdadeiro problema não é a luz, certo? O problema não está na luz, o problema está debaixo do capô. E eu quero, nesta manhã, sugerir que tu aceites que o mecânico, que é o Espírito Santo, possa ver o que se passa no teu capô. Porque as emoções são verdadeiramente essas luzes que aparecem no nosso painel emocional. E elas estão lá para nos ajudar. E hoje vamos descobrir que Deus faz exatamente a mesma coisa connosco. As emoções são como as luzes do painel da nossa alma. E é bom que tu não fiques indiferente a essas luzes. Eu não sei, já não vivo em Portugal há 14 anos, mas parece-me que é ainda verdade que nós vivemos numa geração extremamente emocional. Todos os dias ouvimos frases como: segue o teu coração. Cuidado com isso. Confia nos teus sentimentos. Já ouviram essa? Se sentes, então é porque é verdade. Mas a palavra de Deus nunca nos ensina uma coisa dessas. Ao mesmo tempo, existe outro extremo que é mais real no ambiente onde eu vivo hoje.
Ambientes onde parece que a espiritualidade consiste em esconder tudo aquilo que sentimos. Há gente assim. Homem que é homem, não chora. Verdade? Eu então não sirvo a estatística porque eu só choro por duas razões. Por tudo e por nada. A minha família muitas vezes diz o pai ou o marido está a ter um nervous breakdown. Porque eu estou constantemente... Eu estava aqui a cantar e estava-me a controlar. Que eu não vou começar aqui a chorar no meio do povo. Mas vocês não sabem a emoção que gera poder louvar em português. Porque eu estou a ficar cansado de adorar em outras línguas. Eu amo a língua portuguesa. Eu sou português, já deu para perceber que não sou da Noruega, não é? Mas eu amo ainda mais a língua portuguesa. Mais do que a pátria, a minha pátria, como dizia o Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa. Eu sou um lusófono. Eu amo Cabo Verde, amo a Guiné-Bissau, amo Moçambique, Angola. Eu amo Timor-Leste. Eu sou um apaixonado pela lusofonia. O Brasil, ei! Fiquem calmos. Eu amo tanto o Brasil que até fui estudar lá. Então, se vocês acham que eu aprendi alguma coisa da Bíblia, é por causa do Brasil, ok? Também aprendi as piadas dos portugueses, mas não vamos falar disso. Ok, engola as emoções não é saudável, certo? Engolir as emoções, negar as emoções também não é saudável. O Evangelho rejeita ambos os extremos. Não somos governados pelas emoções, amém? Não somos também saudáveis quando reprimimos as emoções. Está claro isso? E há gente nesta sala que faz uma das duas coisas muito bem. E nós temos que ter cuidado com isso. As emoções devem ser um indicador e não um guia para a tua vida. Amém? Elas são um indicador. As emoções revelam o estado do coração e o Evangelho transforma o estado do coração. É isto, podem ir para casa. O Evangelho transforma o coração. As emoções revelam o estado do coração. E é por isso que nós temos que dizer muito obrigado, thank you Jesus. Temos que dizer muito obrigado, Jesus, pelas emoções que Ele criou. Deus criou as emoções. Algumas pessoas pensam que as emoções existem por causa do pecado. Nada mais errado. Antes da queda já existia emoção. Deus criou-nos à sua imagem. Deus é um ser emocional, sabiam? E quando olhamos para as Escrituras percebemos que Deus não é indiferente. Nós encontramos um Deus que se alegra. Verdade? Isso é uma emoção. Nós encontramos um Espírito Santo que se entristece. Sabiam disso? Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Verdade? Nós temos um Deus que se indigna perante a injustiça. Sabiam disso? A demonstrar compaixão não há ninguém como o nosso Senhor Jesus. Verdade? Se fomos criados à imagem de Deus, então faz sentido que também nós sejamos seres emocionais saudáveis. E há gente que emocionalmente é tudo menos saudável. As emoções não são um acidente, gente. Fazem parte da boa criação de Deus. Olha para o teu Novo Testamento e tu vês Jesus Cristo a chorar. É o versículo mais curto da Bíblia, espero que tenhas decorado pelo menos esse. Qual é o versículo? Vocês decoraram esse. Agora queres saber se já decoraram o Salmo 119. Aí está difícil, não é? Nem eu decorei. Não é? Jesus chorou. Jesus indigna-se quando vê a dureza dos corações. Lembram? Jesus alegra-se no Espírito. Jesus tem compaixão das multidões. Jesus experimenta profunda angústia no Getsemane.
Jesus experimentou emoções intensas, mas nunca pecou. Verdade? Isto significa que as emoções em si mesmas não são pecado, são criação de Deus. O pecado não está em sentir. O pecado pode estar na forma como tu respondes ao que sentes. É muito diferente. A ira pode levar alguém à violência, sabemos disso, verdade? Mas também pode levar outra pessoa a lutar contra uma injustiça. O medo pode conduzir alguém à incredulidade, mas também pode levar a pessoa para Deus e para depender de Deus. A tristeza pode transformar-se em desespero ou pode produzir arrependimento e aproximação de Deus. Então, a emoção por si só não é boa nem é má. Ela revela alguma coisa mais profunda. É precisamente aqui que começa o trabalho do Espírito Santo. As emoções são o painel de instrumentos da alma. As emoções são comparadas às luzes do painel de instrumentos do teu veículo. Agora imaginem que vocês estão a conduzir aqui na autoestrada número 1, na A1. Está tudo a correr normalmente e de repente acende-se uma luz vermelha no painel. Já disse, essa luz não é um problema. É apenas uma mensagem a dizer existe alguma coisa debaixo do capô que precisa da tua atenção. A luz está simplesmente a cumprir a sua função. Ela não pretende assustar-te. Ela pretende ajudar-te. Pretende proteger-te. E sem aquela luz tu podes continuar a conduzir até destruir completamente o motor do teu carro. É exatamente assim que Deus criou as emoções. Elas não estão lá para conduzir a tua vida. Elas estão lá para revelar o estado da tua vida. Quando eu sinto ansiedade, quando eu sinto medo, quando eu sinto vergonha, emoções, quando eu sinto ira, quando eu sinto inveja, quando eu sinto profunda tristeza, amargura, a emoção está a acender a luz. E o Espírito Santo quer convidar-te a olhar para dentro do capô. Por que é que eu sinto desta maneira? A pergunta para esta manhã seria: qual é a emoção mais preponderante no painel emocional do teu coração nos últimos dias? Qual é a emoção? Não tenham medo de apontar a emoção. Qual é a emoção mais preponderante? Se eu tivesse que olhar para o painel da vossa alma, qual era a luz que estaria a acender no painel? Vergonha? Medo, angústia, tristeza, solidão, incerteza, profunda tristeza. Depois a pergunta é: por que é que eu sinto isto? O que é que o meu coração está a acreditar neste momento? É aqui que o Evangelho tem que entrar. Quando a gente em inglês diz assim, God will heal if you allow him to reveal. Deus vai curar se tu deixares ele revelar. Tens 3 opções quando a luz do painel da tua alma acende. A primeira é uma coisa muito criativa que se faz muito no Canadá. O melhor amigo do canadense ou do canadiano, sabem qual é? Fita adesiva. Como é que os brasileiros chamam isso? Fita adesiva também? É? Então os canadenses ou canadianos amam fita. Os portugueses gostam de fazer fita, é outra história, não é? O canadense ou canadiano, ele gosta de usar fita adesiva. E uma das opções que tu tens, quando o painel apresenta uma luzinha vermelha, é seres criativo e pôres fita adesiva, daquela castanha mesmo, sobre a luzinha. Brilhante, não é? É uma ideia brilhante, não é?
Isto significa ignorar as emoções. Significa mais do que isso, suprimir as emoções, negá-las. Eu tenho de ser forte. Eu não tenho tempo para sentir. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu nem quero pensar nisso. Isso é pôr a fita adesiva na emoção. Mas ignorar o painel, sabemos, não resolve o problema. Pelo contrário, se tu continuares a conduzir, o motor vai continuar a deteriorar-se e em vez de uma conta de 100 euros, vais ter provavelmente uma de 500 ou mais. Na vida espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Se tu ignoras uma ansiedade persistente, se tu ignoras uma tristeza persistente, se tu ignoras um descontrolo na raiva, na ira, a tua família nota. Mesmo que tu ponhas uma fita adesiva em cima. A segunda opção é ainda mais criativa. A segunda opção é pegar num martelo e destruir a lâmpada. Simples, certo? Isto é quando tu começas a expressar as tuas emoções de forma indiscriminada. E tu pegas no martelo e tornas-te violento. É como a minha esposa chegar junto a mim e dizer assim: porquê é que estás tão irritado hoje? E eu respondo: quem é que disse que eu estou irritado? É mais ou menos assim. Pegas no martelo e destróis o ambiente emocional à tua volta. Alguém aqui já passou por isso? Não levanta o braço, para não. Já alguém se expressou emocionalmente de forma indiscriminada? E a Bíblia fala sobre isso. Seja tardio para se irar. Esta é uma opção que vai causar úlceras nervosas. E há gente que perde a saúde porque começa a ter um descontrolo emocional. O motor continua avariado. Não importa que tu tenhas destruído a lâmpada. Alguns sabem que o motor está avariado, mas refugiam-se tentando anestesiar a dor. Refugiam-se no trabalho, por exemplo. Vivem ocupados. Quanto menos tempo tiverem para pensar, melhor. Outros procuram refúgio no Instagram. Passam horas a deslizar o dedo no telemóvel. Não estão interessados no ambiente à volta. Querem fugir do silêncio. Procuram conforto na comida. Outros no álcool. Outros na pornografia. Outros nas compras. Outros no sucesso. Outros no entretenimento da Copa. Tudo serve para não sentir. Mas isto não ignora a existência de um problema no motor. A emoção deixa de ser sentida durante algum tempo, mas o coração continua exatamente no mesmo estado. A ansiedade pode diminuir por algumas horas, a culpa pode parecer que terá desaparecido, o medo pode até ficar adormecido por alguns instantes, mas a raiz permanece. Como escreveu Brennan Manning, ele disse: ignorar, reprimir ou esquecer os nossos sentimentos é deixar de ouvir os sussurros do Espírito Santo na nossa vida emocional. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer aqui? As emoções podem tornar-se um dos meios pelos quais o Espírito Santo fala ao teu coração. Não para te condenar, mas para tratar o teu coração. A terceira opção é muito simples. O que é que farias em condições normais? Paravas na mielhada, comias uma sandes de leitão. Aleluia! Mas atenção, não esqueça de abrir o capô. Tem que abrir o capô. Agora, alguns de nós são os artistas.
e acham que dá para abrir o capô com o carro em movimento. Já tentaram? Alguns são mesmo artistas. E acham que dá para manter os 120 de velocidade e ainda assim abrir o capô, substituir a peça que está avariada e prosseguir caminho enquanto a mulher está lá a tentar conduzir. Certo? Acontece muito com pessoas que não sabem parar. Eu não tenho tempo para vos contar a minha história, mas eu não sabia parar durante muitos anos. E Deus parou-me. Eu já contei a alguns de vocês que participaram no nosso seminário. Parar o carro, abrir o capô e reparar a verdadeira causa daquela luzinha que acende. Salmo 139 diz assim, o salmista. Lembram dessa passagem? Sonda-me, ó Deus. Vocês pensavam que eu ia pregar sem usar a Bíblia? Não, eu estava a preparar-vos para isto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu... Abre o capô. Deixa o mecânico verificar. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Eterno é porque a tua caminhada não para na próxima estação de serviço. Tu tens uma outra etapa para fazer. Tu tens de chegar à casa do Pai. Amém? Mas tu não podes chegar à casa do Pai se tu não cuidares do teu coração e tu não ouvires as tuas emoções. As emoções são indicadoras, já disse. As emoções não são o volante da tua vida. Também não são lixo que devemos esconder. São o painel de instrumentos que Deus usa para nos mostrar o estado do nosso coração, para que o Evangelho possa chegar exatamente ao lugar onde mais precisamos da sua graça. Davi diz, sonda-me. Podes dizer hoje o mesmo que Davi? Ou és superior a Davi? Ou és tão maduro emocionalmente que não precisas de fazer este exame ao coração? Sonda-me. Davi não tem medo de abrir o capô da alma. Ele convida Deus a fazê-lo. Porque sabe que Deus não é apenas alguém que quer ganhar dinheiro com uma reparação. Deus não tem nenhuma agenda material. Ele é Pai. E quando uma emoção aparece, normalmente essa emoção tem um ponto de origem, traz consigo uma mensagem e tem um convite implícito da parte de Deus. O Espírito Santo hoje convida-te a parar, a escutar. Senhor, o que é que esta emoção, que é preponderante nas últimas semanas, está a tentar revelar? Talvez essa emoção revele uma mentira que tu abraçaste. Talvez uma ferida antiga. Talvez uma expectativa que não é muito realista. Talvez um pecado escondido. Talvez uma falsa identidade. Talvez seja uma área em que ainda não confiaste plenamente em Deus. Mas então acontece algo maravilhoso, o Espírito Santo pega nessa mentira, pega nessa falsa expectativa, ou pega nessa falsa identidade, coloca diante dela a verdade do Evangelho, e aí começa a cura, a verdadeira liberdade. Quando a raiz é tratada, o indicador deixa de acender, não porque tu a escondes, mas porque Deus restaura aquilo que estava avariado. Agora, quero dizer que Jesus não veio para apagar luzes. Jesus veio restaurar motores. Apanha esta ideia. Jesus não quer apenas o diagnóstico.
Ele quer restaurar o teu coração. As emoções não são tuas inimigas, mas também não podem ser os teus senhores. Elas são servas de Deus, são instrumentos que Deus usa para chamar a tua atenção. As emoções também revelam aquilo em que tu acreditas. É verdade. Nós pensamos que as nossas crenças determinam apenas as nossas ideias, mas a Bíblia mostra que aquilo em que acreditamos molda também aquilo que sentimos. Por exemplo, se tu vives constantemente dominado pelo medo, paralisado pelo medo, talvez exista aí uma mentira escondida. Talvez o teu coração esteja a dizer: eu estou sozinho, não tenho ninguém. Nem Deus se preocupa. E porque Deus não se preocupa, eu tenho de controlar tudo. Eu estou paralisado pelo medo porque eu sei que ninguém cuida de mim. Essa é a mentira. E se eu falhar, tudo acaba à minha volta. Eu estou sozinho. Então a emoção torna visível o que tu realmente acreditas. Ou pensa na ira. Talvez a ira revela uma injustiça, mas também revela uma expectativa que transformaste num direito. Talvez revele orgulho, talvez revele falta de perdão. Talvez revele uma ferida que nunca foi tratada. A ira não é necessariamente o problema, é só o sintoma. É o indicador. O problema é mais fundo. O Evangelho responde: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A vergonha encontra graça. O medo encontra a soberania de Deus. A ansiedade encontra a paz de Cristo. A rejeição encontra a adoção. A solidão encontra a presença permanente, fiel do Espírito Santo. Eu quero terminar dizendo que o Evangelho é o que cura mais profundamente as tuas emoções. O objetivo de Deus nunca foi apenas fazer-te sentir melhor. Isso não é o que a gente prega aqui nesta igreja. Sentir-me melhor. Sentir-me melhor. Essa é uma espiritualidade medíocre. Vivemos numa cultura obcecada pela felicidade, pelo bem-estar. Mas Deus está interessado em algo muito maior, muito superior. Ele quer a restauração do teu coração. O Evangelho não trata apenas sintomas, vai à raiz. Primeiro reconhece a emoção. Eu já te perguntei, qual é a emoção predominante nos últimos dias? Depois pergunta, Espírito Santo, o que é que esta emoção está a tentar mostrar? Depois descobre a mentira, se é que há uma mentira. E substitui, por favor, a mentira pela verdade. E finalmente tu vais experimentar liberdade e cura. Tenho medo. É a minha emoção predominante. A pergunta do Espírito é, porquê? Sabias que a expressão não tenhas medo aparece 365 vezes na Bíblia? Uma por cada dia do ano. Pensa nisso. Porquê? Eu estou contigo. Eu nunca te abandonarei. Eu nunca deixarei de cuidar de ti. O Evangelho responde, o Senhor é o meu pastor. Outra pessoa diz, eu sinto-me rejeitado. E o Evangelho responde, recebeste o Espírito de adoção pela qual clamamos Abba Pai. Outro diz, eu sinto vergonha. Cristo responde, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Reparem, o Espírito Santo nunca minimiza a tua emoção, também nunca idolatra a tua emoção. Ele usa a emoção para te conduzir a um coração restaurado. Jesus não veio para anestesiar as tuas emoções, Ele veio restaurar o teu coração. O Evangelho preocupa-se primeiro com o coração. O Evangelho diz: entrega o teu coração. Confia de todo o teu coração. A religião diz: controla-te. Gere as tuas emoções. Mas quando Jesus encontrou Zaqueu, não começou pelo dinheiro que ele roubava. Começou pelo coração de Zaqueu. Quando ele encontrou a mulher samaritana, não começou pelos 5 maridos. Começou pela sede que ela devia ter. O coração. Quando Pedro negou a Jesus, Jesus não começou pela falha da traição. Começou pelo amor. Fez-lhe um pequeno almoço. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina a fugir das emoções, a fugir da dor. Alguns refugiam-se no álcool, outros simplesmente no trabalho. Mas o Espírito Santo não quer apenas aliviar os sintomas, quer restaurar o teu coração. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... Ele não disse: esconda o vosso cansaço. Eu já não aguento ver-vos cansados. Ele não diz isso. E a minha pergunta é: será que a emoção mais preponderante hoje aqui é cansaço? Eu não posso, como crente, estar cansado. Podes. Porque é visível. A tua esposa sabe. O teu marido sabe. Os teus filhos notam. O Espírito Santo não está a dizer para tu negares o teu cansaço. O Espírito Santo está a dizer: aceita o convite de Jesus. Traz o teu cansaço até Ele. Talvez seja um cansaço que não é apenas físico. Tu podes estar cansado até de igreja. Podes estar cansado de pessoas. Eu conheci um pastor que estava tão cansado que ele disse para mim: eu amo a igreja, é pena a igreja ter pessoas. Que eu estou cansado das pessoas. O homem precisava de cura. Se a igreja pudesse funcionar sem pessoas, era uma bênção. Talvez tu estejas cansado, talvez tu tenhas uma tristeza profunda, talvez uma mágoa antiga. Traz isso para mim. Eu quero terminar voltando à imagem com que começamos. Quando fores para casa hoje e ligares o carro, o motor do carro, se acender uma luz, olha para a luz e diz: não faz mal, eu vou aumentar o volume do rádio e siga em frente, porque eu não tenho tempo para parar. Ou tu levas já daqui a fita cola, a fita adesiva, e fazes isso. O único comportamento sensato será parar. Talvez esta manhã, esta é a paragem que Deus te permitiu viver. Para tu abrires o capô, descobrires a verdadeira causa dessa emoção, permitir que o problema seja tratado. E é muito fácil. Só tens que pedir ajuda. Tens que garantir que Deus tem acesso ao teu coração. Sonda-me, ó Deus. Podes orar?